Dólar caiu, e agora? Vale a pena comprar? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Roda a vinheta que vamos começar. Eu sou o Vitor, cofundador do Velotax, o aplicativo que te oferece crédito e te ajuda a mudar de vida. Dólar caiu, vale a pena investir agora? Vamos lá ver? Recapitulando o que aconteceu desde o final do ano passado para cá, estamos no meio de agosto. De lá para cá, a narrativa do país como um todo acabou influenciando no dólar, mas o dólar tem outros movimentos que também fazem ele cair ou subir, que às vezes não tem nada a ver com o nosso país. No final do ano passado, a gente estava tendo uma grande discussão com as contas do governo, como que isso ia ficar, e aí isso fez o dólar disparar no final do ano. Ele chegou a bater, se eu não me engano, em 6,30, e estava todo mundo começando a projetar o dólar a 7 no final de 2025. Quando você vê muito economista projetando alguma coisa e com uma convicção muito forte, o que você faz? Nada. Espera e vê o que vai acontecer. E aconteceu. De lá para cá o dólar vem caindo e agora bateu em 5,40, e com isso muitas pessoas começam a se perguntar: e aí, tá na hora de comprar? Bom, por que o dólar caiu? Acho que é importante a gente explicar isso. O dólar, ele vem se enfraquecendo no mundo por conta das incertezas da economia americana. Todo mundo aí está acompanhando o presidente americano querendo aumentar as tarifas com vários países, inclusive o Brasil, e isso causa um rebuliço global na economia do planeta inteiro e tem muita incerteza em relação à economia americana. Será que eles vão entrar em recessão? Será que o aumento dessas tarifas vai causar inflação lá nos Estados Unidos? Muita gente falava que sim, depois a inflação começou a mostrar sinais de queda por lá e agora voltou a surpreender positivamente. Com isso, o dólar acabou perdendo força no mundo todo, não só em relação ao real. Na verdade, o real é o que menos influencia tudo isso, é muito mais fraqueza da moeda americana. E aí, neste movimento, outras moedas se fortaleceram em relação ao dólar: a libra, o euro e também o real. Tem muita incerteza em relação ao dólar. Tem também gente que está falando que o BRICS está fazendo isso influenciar também no preço do dólar e que o dólar vai deixar de ser importante. Inclusive, até teve uma notícia recente do fundador da Chili Beans falando que ele não vai mais transacionar as compras de insumos chineses com o dólar e vai usar a moeda chinesa. O que acontece? Uma coisa muito importante que a gente não pode se esquecer: 70% das dívidas do mundo são em dólares. Então, se eu te emprestei $1 milhão, eu não quero que você me pague em nenhuma outra moeda. Eu quero receber de volta em dólares. Então, eu não quero saber das outras moedas. Isso acontece com 70% das dívidas do mundo todo. Então, quando o pessoal fala: ah, não, o dólar vai sair de cena, vai deixar de ser importante, etc, etc e tal, isso até pode acontecer, mas não vai ser de uma hora para outra. Não vai ser em questão de 2 ou 3 anos, tá bom? É difícil isso acontecer assim de uma maneira tão drástica, mesmo porque a gente não pode esquecer: Estados Unidos ainda é a maior economia do mundo, ainda é uma economia muito forte. Por isso que eles estão agora negociando ali as tarifas, porque eles têm poder para isso. Caso contrário, eles não iam conseguir negociar com ninguém. Mas aí voltamos à nossa pergunta principal: está na hora de comprar dólares? O que eu vou dizer aqui não é recomendação, não conheça a sua situação financeira. Você, se quer ajuda, busque um profissional. Só vou dizer aqui a minha opinião. Na minha opinião, sempre é válido você investir em dólares, tá? Sempre um pouquinho, todos os meses ou quando você for fazer os seus investimentos. Por quê? Porque o dólar em relação ao real sempre tende a se fortalecer. Mas por que isso acontece? Porque a inflação do real ela é mais alta. A taxa de inflação do Brasil é maior do que a taxa de inflação dos Estados Unidos. E ao longo dos anos, esse movimento vai fazer o dólar sempre estar mais caro, tá?
Agora, no meio desse caminho, a gente tem aí declarações políticas, a gente tem fluxos de exportação, de investimento aqui no Brasil, dos dois países, é uma via de mão dupla. Isso faz com que seja muito complicado prever realmente quanto que vai estar o dólar no final do ano, no ano que vem, para onde que ele vai. É por isso que todos os economistas erram. E o mais fácil de prever o dólar é o quê? É não prever ele, é sempre assumir que ele vai ficar ali mais ou menos constante e estar preparado tanto se ele fortalecer quanto se ele se enfraquecer. Por isso que a máxima dos investimentos é diversificação. Diversificação é o último almoço grátis. Você não ganha nada por diversificar os investimentos, mas perde muito ou pode perder muito se você não diversificar. Agora, como que você pode então investir em dólares ou em títulos da dívida americana? Tem 3 formas básicas e eu vou falar uma 4ª forma extra que ela é também muito legal e que acaba sendo até mais econômica hoje em dia. O primeiro jeito é você comprar dólar nos bancos digitais e agora temos vários. Temos a conta da Nômade, por exemplo, temos os grandes bancos fazendo isso também, como Itaú, Bradesco, temos BTG, XP, Warren, enfim. Tá bastante fácil você mandar seu dinheiro para fora e investir em dólares. Uma segunda forma de investir em dólares são os fundos cambiais. São bem tradicionais aí no mercado, você vai ter fundos cambiais de várias casas, de várias corretoras. Liga lá para o seu gerente da sua conta, ele com certeza vai ter algum para te recomendar. Agora, o que é importante sobre os fundos cambiais? Eles são considerados fundos multimercado. Isso faz com que a cada 6 meses haja o imposto que é o Come Cotas. E aí você pode pagar mais imposto investindo nos fundos cambiais. Tem uma terceira forma, que é você comprar ETFs de dólar. ETFs são fundos negociados na Bolsa de Valores e que você pode comprar facilmente como se fosse uma ação, como se fosse qualquer outra coisa. Tem um muito famoso que é o USDB11, tá? O pessoal vai colocar aqui o código para vocês na tela, que ele vai replicar um outro fundo, que é um fundo americano da Vanguard, que ele investe basicamente em todos os títulos de empresas e do governo americano negociados nos Estados Unidos, tá? Com isso você deve ter aí, na data de hoje, um rendimento de 4% em dólar ao ano, mais a variação cambial. O que é muito importante que você tenha em mente quando você for investir em dólar? Ele pode variar bastante. O dólar é uma renda variável, tá bom? Então, ele pode ir para R$ 7,00, mas pode cair também para R$ 4,50. Agora, até quando que ele pode subir? Até quando que ele pode cair? Se der tudo errado aqui no Brasil, ele pode subir muito, tá? E eu não estou falando isso aqui porque é só uma opinião isolada. Se a gente pegar o exemplo da Turquia, que nos últimos anos também a cotação em relação ao dólar saiu de 5 e foi para 55, ou da Argentina, pior ainda, que saiu de 5 e está em 1.000 e tralalá, é um risco real, tá? Mas para isso acontecer, a economia tem que ir para um caminho muito ruim e politicamente também se tem que ir para um caminho bastante ruim. Do outro lado, até onde o dólar pode cair? Isso é mais difícil de prever, mas a gente teria que ter um cenário onde o dólar continua perdendo força no mundo como um todo, as commodities, que é a base da economia brasileira, subindo muito de preço, então petróleo, minério, soja, milho, enfim, tudo isso acontecendo junto, e aí faria sentido bastante o dólar cair para 4,50, 3,50, enfim. Mas tudo isso é muito difícil de prever. Por isso que a recomendação sempre vai ser: compre um pouco todos os meses. O que eu não recomendo que você faça? Não compre dólar em papel moeda e deixe guardado em casa. Por quê? Além de ser inseguro, isso você pode aí de fato não conseguir preservar as notas e quando você for viajar, o pessoal não aceita, tá? Então não é uma forma nem prática e nem segura
de você investir em dólar, além de ser mais cara. Provavelmente você vai pagar aí taxas mais altas. Mas e se o dólar continuar caindo? Essa é uma questão que muita gente tem dúvida, e eu também, que invisto fora do Brasil, tenho investimentos aqui e lá fora, também me pergunto. Mas o que você tem que pensar? Se o dólar continuar caindo, a boa notícia é que você ganha dinheiro em reais, então o dinheiro que você ganha todos os meses ou no dia a dia vai valer mais. Se você for para a Disney, você vai conseguir comprar mais produtos. Essa é uma coisa boa. Agora, como eu falei no início do vídeo, a inflação no Brasil sempre tende a ser maior do que a inflação nos Estados Unidos. Então, tudo mais constante, esse câmbio deve voltar a subir, deve voltar a se fortalecer. Claro, isso é a teoria, na prática, isso não acontece de uma forma paulatina e constante. Isso vai acontecer muitas vezes em solavancos. Por isso que, de novo, a melhor coisa que você tem a fazer é diversificar. Mas pense o seguinte, se a sua renda é em reais, quando o dólar cai, essa sim é uma notícia boa, tá bom? Por quê? Você vai comprar mais produtos em dólares e a moeda global é o dólar. Não é o real, não é a moeda chinesa, não é o euro, é o dólar, tá bom? Então, essa é uma coisa boa. Eu sei que quando você começar a investir em dólares, você vai ficar rezando para o dólar subir, mas o dólar, quando ele está mais estável, é muito melhor para o Brasil, é muito melhor para o bolso de todo mundo. E aí você vai querer ir para o nível 2, que é como investir em empresas americanas, na bolsa americana, em imóveis nos Estados Unidos, mas isso é assunto para um outro vídeo. Vou ficando por aqui, comenta aqui o que você achou, se inscreve no nosso canal, deixa seu like e eu te vejo no próximo vídeo. Velotax, soluções financeiras para você.